vou fazer agora uma pergunta para cada um. Está aqui na tela. Defeitos e qualidades do Náutico. Defeito do Náutico, defeito do Sport. A ordem é a seguinte, vai começar pelo Anderson Gomes. Os defeitos do Náutico, os defeitos do Sport, as qualidades do Náutico e as qualidades do Sport, para esse clássico das 21h45. Como você enxerga defeitos e qualidades dos dois times, Anderson? Olha, Wellington, o Náutico é um time desequilibrado. Ele deu uma melhorada com a chegada do Dado, mas o Dado também não pode fazer muita milagre, porque as peças não ajudam. Então, o Náutico tem um sistema defensivo que é falho, né, e não é de hoje, é por isso que tomou a quantidade de gols que tem tomado. O Náutico tem uma transição defensiva, né, a saída de bola da defesa para o ataque, que já não tem a mesma qualidade, porque o próprio Jean foi muito sacrificado durante toda a Série B, chegou até a ser sacado do time. Então o Náutico ficou buscando o tempo todo ver se encaixava ali a peça de meio campo e não conseguiu. O Náutico tem um ataque também que deixa muito a desejar, Chiesa numa fase terrível, não faz mal a ninguém, só faz mal a ele mesmo. Então o Náutico tem deficiência ofensiva. É difícil. Talvez o que o Náutico tem hoje é um pouco mais de arrumação com a chegada do Dado, é o ponto positivo. O Dado conseguiu dar uma cara um pouquinho melhor, menos feia do que a gente via do Náutico, né? O Náutico consegue recompor melhor, às vezes, a marcação agora, quando perde essa bola, mas não foge muito do que o Náutico tem, não. Quando joga mais dentro de Recife, vamos colocar assim, porque eu jogo amanhã na ilha, quando sai para jogar fora de casa é um desastre, né? Problemas e mais problemas aparecem, tanto na defesa, quanto no ataque, quanto nesse meio campo do Náutico, que quando perde uma peça faz uma falta tremenda. Se não joga o Richard, se não joga o Jean, não tem um substituto realmente à altura. O Sport o Sport foi o seguinte, o Sport deu uma melhorada, depois deu uma caída, eu digo com o Claudinei, né? E Claudinei ainda não conseguiu, principalmente na frente, na peça ofensiva, encaixar. Tentou dois atacantes de referência, com o Kaique e com o Wagner Love, não funcionou. Ele tem velocistas que ele insiste em deixar no banco, né? Eu não entendo porque alguns jogadores não começam. O Facundo, quando entra, dá uma qualidade melhor ofensiva, né? O Facundo é um jogador rápido, um jogador que vai para dentro, né? Quebra a linha. Mas ele nunca começa com o Facundo, não sei se vai começar amanhã, há uma possibilidade. Giovani não vive um grande momento. A possibilidade também do Giovani também não começar, o Juba ser recuado. O Sport tem uma consistência defensiva muito boa. A volta do Thierry com o Sabino dá aquela qualidade, aquela tranquilidade. O sistema defensivo do Sport ele é confiável. O Ronaldo cresceu muito de futebol com a chegada do Claudinei. E está encaixando muito bem com o Fabinho, que para mim foi uma grande contratação do Sport também esse ano, o Fabinho. Mas do meio para frente, o Sport ainda não conseguiu esse encaixe, não conseguiu apresentar o futebol para, vamos colocar assim, fazer muito medo ao adversário. Não consegue, porque essa peça ofensiva, mesmo com a chegada do Wagner Love, mas Wagner Love sozinho ali, isolado, ele também não consegue fazer muita coisa, não. Vamos ver se o Coutinho, com ritmo de jogo, mantendo ele, né, deixando ele jogar, e talvez com a entrada de um outro jogador com uma qualidade melhor, o Sport pode crescer a peça ofensiva. Não sei se vai dar tempo para mais nada, não, né? Acho que o Sport vai ficar por ali mesmo. Mas, de toda forma, é o que faltou do Sport do meio para frente na competição inteira. Então, para fechar o raciocínio, qual é o principal defeito do Náutico? O principal defeito do Náutico, a defesa, né, Wellington? A defesa é terrível, né? A defesa é o principal. Tem vários, mas é o principal. E o Sport é o ataque. Para mim, a peça ofensiva do Sport não conseguiu. E Juba caiu muito em produção, viu? Juba caiu muito em produção. É bom deixar isso muito claro. As virtudes de cada o Sport tem para mim, o sistema de marcação do Sport é muito bom, né? A frente da zaga com o crescimento do Ronaldo. O Ronaldo cresceu por conta do Fabinho, né? Porque o Fabinho veio realmente para fazer um encaixe ali, o Fabinho joga muito. Então o Sport tem uma consistência defensiva muito boa, principalmente quando tem Thierry e quando tem Sabino. Então é um elogio, né? O Sport tem uma das melhores, talvez uma das melhores defesas da competição. O sistema defensivo do Sport é muito bom. E no Náutico, até para você achar alguma coisa no Náutico assim que você possa destacar, é complicado. Eu vou destacar o trabalho do Dado, que chegou agora e está conseguindo dar um jeito coletivo ali na equipe, tentando arrumar Pelo menos time. Parece um time profissional jogando. Isso, né? Com a cara, né? Não tem as qualidades individuais, mas pelo menos ele tem aquele. Tem um roteiro, tem um roteiro pelo menos. Tem um roteirozinho. Tem uma cara de time, porque não tinha nem cara de time, né? É isso. Diego Borges, o tema é esse: defeitos e qualidades. Então você começa com os defeitos do Náutico, pula para os defeitos do Sport e junta os dois aí nas virtudes, Diego.
Sabe quando tu tá no mercado que tu vai pegar uma laranja, aí tu fica olhando, eita, essa aqui não, essa aqui não, essa aqui não, essa aqui não. O Náutico hoje tá praticamente assim, um cestão de laranja que você tem que escolher, passa meia hora para escolher uma, para ver se tá boa ou não. E olha lá. Porque, de fato, assim, não é uma questão de caráter dos jogadores, nem não tô entrando nesse ponto, não. A questão é que o time não tá encaixado, não encaixou. O ano todinho foi o Náutico desencontrado, desencaixado, desde lá do Conceição, enfim, o Náutico não conseguiu ter uma cara de equipe, uma sequência. Mas, assim, o ponto positivo que eu acho que o Náutico tem, que o Sport ainda não tem, pelo menos é esse ponto desequilibrante em um jogador que ele, por si só, pela parte técnica dele, pode resolver. O Wagner Love é esse cara no esporte, ele é um cara muito experiente, muito rodado e um atleta que tem um nível técnico muito bom. Mas ele não tá ainda, não é mais o Wagner Love que a gente viu por Palmeiras, Flamengo, enfim, e tudo mais. O Sport é um time muito mais equilibrado entre o nível técnico dos atletas do que o Náutico. Mas o equilíbrio para cima, né? O Náutico é desequilibrado para baixo. E, então, o Jean Carlos, por conta disso, ele é um cara que ele pode destoar, que ele pode resolver uma jogada ou outra, mas nem isso está fazendo. Até porque também não é todo jogo que ele vai fazer chover. Mas, por exemplo, no lance do jogo do gol do Náutico contra o Vasco, ele é que faz o lançamento e acha o jogador na ponta direita. Então, assim, é um cara que consegue fazer algo diferente, consegue extrair alguma coisa diferente do time. Eu acho que isso é um ponto positivo do Náutico em relação ao esporte. Tem um jogador que pode fazer algo de diferente, mas e no esporte eu vejo um ponto negativo exatamente disso aí da parte do meio de campo, porque o Giovani não é um cara que ele tem uma grande sequência de jogo, é um cara que ele se o Giovani tivesse uma constância de atuação, como ele foi bem contra o CSA, como ele vai bem em algum outro jogo, enfim, se ele tivesse essa constância, ele seria um cara que municiaria fácil esse ataque do esporte. O Wagner Love não precisaria sair tanto da função dele, da posição dele, para ele poder conseguir jogar, fazer o Kaique aparecer, fazer o Coutinho agora aparecer jogando com ele, fazer os pontas aparecerem. Então, acho que esse é o ponto distoante do esporte também. Mas o ponto forte e aí, como o Fariseu falou, o Juba caiu de rendimento, e quando o Juba cai de rendimento, aí é que acaba de ver essa parte de criação do esporte, porque ficava dependendo muito dos pontas. E aí, quando não funciona, como não funcionou contra o Grêmio, uma coisa é você fazer um 4-2-4, uma bafa, com Chapecoense, que joga na retranca, você fazer com o Ituano, você fazer com o Sampaio, outra coisa é você fazer com o Grêmio na arena. Claudinei foi teimoso, tentou, quase tomou goleada. Tomou 3. Podia ter levado uns 5, 6. E não levou por quê? Thierry salvou 2 bolas, porque Diego Souza perdeu gol, porque Guilherme perdeu gol. O Sport poderia ter saído do Arena do Grêmio com 6-0 na sacola, no mínimo. Poderia ter sido feio, porque ele abriu o time de vez. Então, assim, acho que essa lição ele aprendeu. Não dá para se expor contra um time de nível técnico mais elevado. Então não dá para ele fazer isso contra o Cruzeiro, talvez não dê contra o Vasco também, mas contra o Náutico talvez dê. Porque, né, como a gente mesmo já debateu aqui, a defesa do Náutico é horrível, é sofrível. E em compensação, na defesa, o Sport tem um desempenho muito bom contra times que estão abaixo dele tecnicamente. Contra os times que estão em nível alto, se desproteger, lá vai sacola. Pulando agora para a ponta direita da tela. Não sei qual era a sua posição quando você jogava futsal, não, viu, Iranildo? Pivô. Qual era a sua pivô? Não, então não, ele era vai ala. Então, é um ala. Ala pela direita. Então, na tela, ele está na minha direita aqui. Com esse corpo. Não. Eu sou filho de baleia, que nasci com 300 quilos, Fariseu? Deixa eu puxar o tema agora para Iranildo Silva. Defeitos do Náutico, defeitos do Sport, virtudes do Náutico, virtudes do Sport. Eu vou começar pelo defeito do Náutico, que é igual esse gatinho de Diego Bosta aí atrás. Lambe, só faz encher a boca de pelo. Não passa disso. Se lambe, enche a boca de pelo e pronto. Ele aí, já comeu teu lanche. Se brincar, ele vai comer teu lanche. Aí. Tem outra deitado ali. A defesa do Náutico é o ponto falho.
da equipe alvirrubra, e não é de hoje. Não é de hoje. O Náutico não vem falhando, não é de hoje. A defesa do Náutico não tem se encontrado. E uma das coisas que me chamou muita atenção, tipo, a passagem do Roberto Fernandes. A passagem do Roberto Fernandes no Náutico. Ele não conseguiu repetir a equipe titular de um jogo para outro, hora nenhuma. Toda partida ele tinha alguém no departamento médico, alguém suspenso, alguém fora da equipe. Ele não conseguiu repetir a equipe do Náutico um jogo sequer. Isso já não tem entrosamento. Aí o time não dá. Aí o que o Dado fez quando chegou? Deu uma caixa de marcha para o time do Náutico. O Náutico hoje anda no campo, você sabe a direção que ele toma. Antigamente ele parecia um carro sem caixa de marcha. Alguém tem que empurrar. Empurra o Náutico para a esquerda, empurra o Náutico para a direita, tira o atacante da direita, bota o atacante na esquerda. Não teve jeito. Quem mais mexeu nesse time e na maneira do Náutico jogar foi o Roberto Fernandes e não encaixou e não achou uma. O Dado hoje deu uma cara ao Náutico, deu uma caixa de marcha ao Náutico. O Náutico deu uma ajustada. Mas ainda é um time muito irregular dentro da competição. Ele não está na lanterna por acaso. O Náutico está na lanterna por toda a campanha que ele fez durante a competição. Não conseguiu acertar no ataque, muito menos na defesa. Se fosse um time que se defendesse bem e pouco marcasse lá na frente, você ia dizer, olha, a questão é um ataque, é o time seguro. Mas não é. O time toma gols e o ataque não faz. E quando faz, a defesa toma mais do que o time faz. Então, é um time sem equilíbrio nenhum. O defeito do Sport, do meio para o ataque. O Sport defensivamente é um time organizado, tem o Thierry que está jogando muita bola, fez muita falta com a saída dele, e isso aumenta o rendimento também do Sabino. O Sabino joga melhor quando joga contra o Thierry. Algumas falhas ele deu em alguns jogos, ele vem bem regular, mas errou algumas vezes. Com a presença do Thierry, parece que ele incorporou de novo aquele jogador mais seguro na defesa do Sport. Tem o Sander, que muita gente não gosta, mas eu acho aquele cara... Se o time do Sport tiver alguém para dizer, rapaz, esse cara tem a cara do time do Sport, é Sander. É Sander. Ele pode não ser o craque, ele não pode não ter o controle da bola, mas é um cara com a disposição. Começa o jogo e termina o jogo com a mesma disposição. Sander. Como eu digo, é um soldado, né? É um soldado, o cara é equilibrado demais. E o ataque do Sport, apesar de ter boas peças, tem o Facundo, que tem um cara que tem velocidade, como o Fariseu falou, tem o Wagner Love, que é um cara que tem uma qualidade. Eu esperava o rendimento do Wagner Love bem abaixo do que ele está mostrando. Ele me surpreendeu positivamente, embora não esteja fazendo ainda gols, mas me surpreendeu. Primeiro pela forma física, né? Primeiro pela colocação, ele é muito voluntarioso quando ele está dentro de campo, ele ajuda demais, além de preocupar a defesa adversária. Porque o cara se preocupa com ele pelo nome, né? Talvez ele nem jogue essa bola toda, quanto o Grêmio, como ele não jogou. Mas a defesa se preocupa com ele pelo nome, que sabe se é um cara que se vacilar, ele vai lá e marca, né? Aí tem o Gustavo Coutinho, que eu acho um belo jogador esse Gustavo Coutinho, viu? Muito bom jogador, um jogador que vai ajudar muito a equipe do Sport. Gustavo Coutinho, para mim, foi a grande contratação do Sport nessa temporada. Jogador que rende muito e dá uma qualidade muito grande do meio para frente na equipe rubro-negra. Aí a gente fica naquela, é teimosia do treinador, é teimosia do torcedor. A mudança do jogo do Sport para amanhã pode acontecer? Pode, eu não acredito. Eu não acredito. Primeiro, porque já tem 2 jogos que o Claudinei não dá entrevista coletiva antes do jogo, né? No jogo contra o Grêmio ele não falou, e hoje também ele também não falou. Antes do jogo ele não dá entrevista. Não dá entrevista. Né? Então, aí fica aquela coisa, sabe? Você não tem a palavra do treinador, porque nem essa questão de ir para o treino, você pode fazer os 15 minutos iniciais. Meu amigo, tu ir para um treino para ver aquecimento, que desgraça tu vai falar do aquecimento? Diz aí. Se é para o retorno de um jogador que está fora, né? Quem está voltando no ataque é o que estava fora do Náutico, que está voltando agora. Giovani. É Giovani. Giovani. Pronto, Giovani é bom jogador, velocidade. Não sei como é que ele vai voltar. De repente ele treinou ontem, a gente não sabe que ele treinou hoje, porque o treino de ontem foi fechado no Náutico, né? De repente a gente só acha que ele treinou hoje, né? Hoje você sabe que ele treinou, porque foi aberto, mas ele pode ter treinado ontem também, né? Mas vamos lá. Exatamente. A questão do Náutico é essa. Ele não encontrou um equilíbrio durante toda a competição. É um time desequilibrado. E volto a dizer, amanhã tem favorito. E o favorito para o jogo de amanhã é o Sport Clube do Recife.